Olá, seja bem-vindo! Denis Nicolai aqui e hoje eu vou te explicar e mais do que isso, eu vou te provar por que a empresa pública não é tão eficiente quanto a empresa privada. E antes de começar, eu gostaria de deixar claro que não tem a ver com política, é simplesmente uma análise do modelo de negócio da empresa pública versus o modelo de negócio da empresa privada com relação à eficiência e à qualidade dos serviços prestados. Então já abre o seu coração e deixe de lado as suas preferências políticas, ok? Agora eu preciso me apresentar para você de uma forma mais completa. Eu sou especialista em processos com mais de 13 anos de experiência em indústrias multinacionais. Eu sou graduado em engenharia mecânica e possuo 2 MBAs. Além disso, eu sou titulado Black Belt em Lean Six Sigma. E por que eu te falei tudo isso? Não é para me aparecer não, é porque, como eu te disse, eu vou te provar. Então esse conteúdo ele não se trata somente da minha opinião, ele tem uma base técnica por trás. Então fica comigo que eu vou te mostrar o raciocínio e as conclusões comparando a empresa pública com a empresa privada. Eu vou usar de exemplo um processo pelo qual muitas pessoas já passaram e vão ter que passar de tempos em tempos, que é o processo de renovação da CNH do Detran. Então, para ficar mais didático, eu preparei uma apresentação no meu computador. Vamos lá entender no detalhe como é tudo isso. Vamos lá então. Pública versus privada. Qual é mais eficiente? Eu vou começar apresentando o processo da empresa pública, que, como eu sou apaixonado por processos, ao ficar esperando na fila para fazer a minha renovação de CNH, eu já aproveitei para fazer esse mapeamento. Então veja comigo como é que ficou. Você faz inicialmente um agendamento através do site e depois você é direcionado para um local com um horário específico para ser atendido para a realização do exame médico. E aí, chegando lá, eu me deparei com essa seguinte situação. Primeiramente, eu fiquei em uma fila de 2 horas até ser recepcionado pela primeira atendente. Aqui na recepção ela faz 2 perguntas. Ela pergunta qual que é o seu médico e se você tem o valor da taxa de renovação em dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você simplesmente sai da fila, vai dar um jeito de conseguir o dinheiro, sacar esse dinheiro e depois você retorna e precisa pegar essa fila novamente. Se você tem o agendamento e tem o dinheiro, você vai para uma espera para fazer o pagamento. Depois uma segunda atendente, ela recebe o seu dinheiro e aí ela dá um recibo. Sério, sem brincadeira. Eu vou mostrar aqui, ó. Dá para ver? Dá para focar bem aqui? Esse é o recibo de pago. É um papel rasgado com um carimbo. Já vou contar o que vai acontecer. Depois que é feito o pagamento, você vai para uma outra espera para ser atendido pelo médico. E aí, esse exame médico dura em média 10 minutos por atendimento. Como tinham 2 médicos trabalhando lá, esse tempo aqui ele vai para 300 segundos, que é equivalente a 5 minutos. Então uma pessoa ela sai, ela é atendida a cada 5 minutos. E aí finaliza esse processo. Eu gostaria de fazer uma primeira ressalva que ao mapear um processo, a gente não considera esse primeiro inventário aqui, que seria essa fila, essa espera. Mas eu vou explicar por que isso acontece e aqui já é a primeira crítica à eficiência da empresa pública. O sistema de agendamento, ele é desenhado e bem desenhado de uma forma para dividir a demanda de pessoas durante o dia. Então, no meu caso, eu tinha feito o agendamento para 10h30 da manhã. E aí, quando eu fiz o agendamento, eu liguei para confirmar se eu realmente estava agendado. E aí eu falei, tá agendado para 10h30. Aí a atendente respondeu assim, aqui é por ordem de chegada. O que acontece com esse tipo de atitude? Todo mundo que estaria dividido nos horários corretamente pelo sistema vão querer se livrar logo desse tipo de coisa e vão querer chegar mais cedo. E foi a minha ideia e foi o que aconteceu. Então eu cheguei lá no primeiro horário, 20 para as 9, antes de abrir. Já tinha umas 50 pessoas na frente. Então todo mundo
que deveria chegar durante o dia em diferentes horários, chegou no primeiro horário e acumulou essa fila. E aí, para sua surpresa, só isso não foi suficiente. Passando esse tempo de espera, o pessoal não conseguia ser atendido. Por quê? Porque o volume era muito grande. E aí as pessoas começaram a ficar impacientes. E aí eles não entendiam que os médicos, eles estavam atendendo todo mundo e que o médico é o gargalo, porque eles não conseguiam enxergar essas diferenças do processo. Então agora eu vou te explicar como que é esse fluxo de processo, por que que isso daqui gera muita dor de cabeça, tanto para as pessoas que são obrigadas a passar por esse processo ruim, quanto para os atendentes que têm que ficar lidando ali com essas pessoas mais nervosas, acabam perdendo a paciência também e não dando um atendimento devido ao público. Esse daqui é o gráfico desse processo. Então você tem uma recepção com um tempo médio de 30 segundos de atendimento aqui por pessoa, né? Um tempo de ciclo aqui. Depois você tem o processo de pagamento com um tempo de ciclo de 60 segundos e depois você tem a espera para o exame médico. Então entenda bem isso daqui, ó. Uma pessoa chega, ela é atendida em 30 segundos, vai para o próximo processo. Ela é atendida em 60 segundos e vai para a próxima espera. Então, como o médico demora 10 minutos para atender cada paciente, né? Tinham 2 médicos, então aqui no caso, esses 300 segundos equivalem a 5 minutos, você tem um tempo muito grande de espera antes do médico e você tem uma ociosidade muito grande dessas outras atendentes aqui. Porque esse tempo que o médico está atendendo, elas não têm o que fazer, mas elas não enxergam isso. Então elas começam a atender todo mundo e vai empurrando a fila para frente, porque o atendimento delas é mais rápido do que o do médico. E aí o que aconteceu num determinado momento, isso era um pouco antes de meio-dia, o médico, que é o processo gargalo, ele é o que mais trabalha do jeito que está esse desenho. Então ele sabe quantas pessoas ele consegue atender. E aí ele chegou num determinado momento e falou, ó, hoje não dá para receber mais ninguém. E eles começaram a remarcar o pessoal para outro dia na próxima semana. Então o que isso acarreta? Acarreta em uma bola de neve. Então entende que essa fila inicial, que não deveria existir no processo, ela tem pessoas que saíram da fila porque não tinham como fazer o pagamento em dinheiro e tiveram que se virar para pagar em dinheiro. Tem pessoas que estavam agendadas para chegar em outros horários durante o dia e se acumularam tudo no período da manhã, e pessoas que são remarcadas porque o processo não está dando conta, né? Os médicos não dão conta de atender todo mundo no mesmo dia e começam a remarcar essas pessoas. Inclusive eu fui uma dessas pessoas que tive a remarcação. E eu vou repetir, a remarcação foi feita nesse papel aqui, ó, nesse recibo. E aí eu fiquei pensando, e se eu perdesse esse papel? Olha o nível de recibo que garantiria que o meu valor foi pago, que eu tinha pago a taxa em dinheiro. Isso daqui é simplesmente ridículo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então nesses 2 dias que eu fui, no primeiro dia e depois no dia que foi remarcado, essa era a estrutura do pessoal que estava trabalhando lá. Então tinha 2 atendentes que você pode ver que como o atendimento aqui, a recepção, é o processo mais rápido, não tem necessidade nenhuma de ter essas 2 pessoas. E elas ficavam revezando, uma hora uma atendia, a outra ia ficar no celular, ficava andando para lá e para cá, e sem necessidade nenhuma. Uma única pessoa aqui seria suficiente. Tinha uma outra atendente, que era a pessoa responsável por receber o pagamento, e o pagamento só era em dinheiro, então a pessoa chegava, já tinha filtrado ali, né, na recepção quem tinha dinheiro, então a pessoa só chegava e entregava o dinheiro, ela dava esse carimbo nesse papel aqui e acabou. E tinha uma outra supervisora aqui. O fato é, essas pessoas, elas não tinham o mínimo cuidado de tratamento com o público. Como eu falei, a espera longa começa a deixar os nervos ali à flor da pele. E eles não entendem esse fluxo do processo e aí eles não conseguem justificar.
E a justificativa dessa supervisora, quando o público ia reclamar que estava demorando muito, que já estava ali fazia horas, tinha gente que ia com acompanhante, e aí o acompanhante ficava, e aí, vê lá, pergunta lá, ficava assim instigando a pessoa para acelerar o processo. A pessoa respondia que o sistema está um pouco lento, e não tem essa, a pessoa encosta nessa desculpa de sistema. E aí não tinha uma resposta para dar pessoal. O processo é ruim, por isso que estava lento, por isso que a espera é muito alta. E lá tinha 2 médicos atendendo. Então essa daqui era a estrutura para esse formato aqui nesse modelo de negócio. E qual que é a capacidade diária de atendimento lá? Conforme eu mencionei antes, o médico é o gargalo do processo. Ele sabe quantas pessoas ele consegue atender por dia. Então vamos supor aqui que sejam 8 horas úteis trabalhadas, que equivale a 28.800 segundos, dividido por 300 segundos, que é o tempo de ciclo do processo gargalo. Isso daqui vai dar uma capacidade de atendimento de 96 pessoas por dia, isso para os 2 médicos, tá? Então, que eu estava lá presente, eu fui remarcado para outra semana com mais 55 pessoas. Agora eu vou mostrar o mesmo processo como sendo uma empresa privada, uma empresa que contrata um profissional como eu, ou se eu fosse dono dessa empresa, como que eu atuaria nesse processo? Então vamos lá. Primeira coisa é o atendimento. Então eu empilhei aqui a recepção, que é 30 segundos, mais o pagamento, que é 60 segundos. Então eu estou fazendo aqui um balanceamento da carga de trabalho, né? Um balanceamento do meu processo. Mesmo assim, você pode perceber que eu ainda tenho uma ociosidade muito grande colocando somente uma pessoa para fazer estes 2 processos, que é atender a pessoa e receber o pagamento. E aí como que eu faço? Eu não consigo diminuir o tempo de atendimento aqui do médico. Então eu quero saber quantos médicos essa pessoa realizando essas 2 atividades consegue suprir. Então eu tenho 10 minutos é o tempo de um atendimento de um médico, que equivale a 600 segundos. Então a quantidade de médico vai ser 600 segundos aqui, dividido pelos 90 segundos desse meu novo processo combinado. Então eu tenho que a quantidade de médico seria de 6,7, como eu não tenho médico aí pela metade, arredonda-se para o inteiro, que são 6 médicos. Então preste atenção, uma única pessoa fazendo o atendimento, a recepção e o pagamento, ela consegue suprir 6 médicos. E aí eu peguei os 600 segundos, dividi por 6 médicos e o tempo de ciclo do atendimento vai para 100 segundos, dando um gráfico dessa forma. Então preste atenção, como ficou muito mais balanceado o processo e como ainda eu tenho um pouquinho de ociosidade, mas é muito menor, absurdamente menor do que a ociosidade que eu tenho aqui, porém ela ainda é benéfica. Por quê? Porque a minha ociosidade está antes do gargalo. Isso significa que se essa pessoa tiver qualquer interferência, qualquer coisa diferente que ela faça, ela consegue se recuperar para não deixar o médico ocioso. E aí você, olhando como negócio, o médico é o seu recurso mais caro aqui. Então você não pode deixar o seu médico ocioso. E aí a gente redesenha o processo. E como que ficaria essa jornada? A pessoa chega no horário marcado, determinado pelo sistema, faz a recepção, fala qual que é o médico, faz o pagamento da taxa, vai para uma espera mínima. Como aqui está balanceado, essa espera não vai ser de horas. Eu até poderia tirar aqui, mas aí eu não quero ser também super pretensioso aqui, tá? Então eu mantive, teria uma espera mínima para depois fazer o atendimento médico e pronto, com 6 médicos. E aí qual que seria a capacidade diária? Considerando as 8 horas úteis, então a gente tem aqui os mesmos 28.800 segundos, dividido agora por 100 segundos, que é o tempo do gargalo, esse processo atenderia 288 pessoas por dia com 6 médicos. E aí eu já sei. Você está falando, mas lá só tinha 2 médicos. E aí você tem 6, por isso que o resultado está muito maior. E agora eu vou
provar para você como esse processo é muito mais eficiente. Então, na empresa pública, no formato que a gente viu, o atendimento é de 96 pessoas por dia com 2 médicos com essa estrutura. Então, eu tenho uma proporção de 4 atendentes para 2 médicos. E na privada, do jeito que eu redesenhei o processo otimizando e fazendo um balanceamento, é possível de atender 288 pessoas por dia, sendo 6 médicos e 1 atendente. Então, se eu multiplicar aqui por 3, então de 2 médicos aqui para 6 médicos, aqui também atende 288 pessoas por dia. Por que que é igual? Porque o médico é o processo gargalo. Então, eu igualando a capacidade aqui, eu vou ter que replicar e multiplicar essa estrutura. Então, aqui eu igualei os 6 médicos, porém na estrutura atual, você vai precisar de 12 atendentes. Então, veja que o processo otimizado já trouxe uma redução de 11 pessoas. São 11 pessoas a mais desnecessárias no formato da empresa pública. E aí você vai me perguntar: mas você está eliminando 11 empregos. Não, esses 11 empregos, eles não deveriam sequer existir. Eles só existem porque esse modelo de negócio é ineficiente. Esses 11 empregos, eles poderiam ser melhor absorvidos no sistema público. Eles poderiam ser 11 professores, eles poderiam ser 11 agentes de saúde, eles poderiam ser uma verba para dar aumento para essas classes que não recebem aumento há anos. Então, não sou eu que estou matando 11 empregos, eu estou te provando que o dinheiro está sendo mal utilizado. Você não precisa dessas 11 pessoas, elas estão a mais nesse processo. Isso somente nesse pequeno modelo que eu apresentei. Então, o que você tem que entender é a proporção que isso pode tomar. Então, vamos no mesmo exemplo do Detran. Eu fiz aqui que é uma proporção para 6 médicos. Imagine quantos médicos o Detran não tem. E para cada 6 médicos, você tem 11 pessoas a mais que não são necessárias nesse processo. E agora eu falo para você, por que a empresa pública não é tão eficiente quanto a empresa privada? Tudo isso se resume a uma única coisa, porque eles não têm pressão para poder fazer esse tipo de melhoria. E essa pressão, ela é uma questão tanto de mercado quanto de concorrência. Por quê? Porque você é obrigado a passar por esse processo ruim para conseguir a sua CNH, porque você não consegue de outra forma, não existe uma empresa concorrente. Ficou claro isso? Se tivessem outras empresas que pudessem oferecer esse tipo de serviço, esse processo já estaria muito melhor ou essa empresa já teria falido há muito tempo. Isso daqui é praticamente uma consultoria gratuita que eu estou dando aí para o Detran. Então, várias empresas nesse modelo de negócio público, você pode ter certeza que tem esse mesmo nível de ineficiência. E isso acontece por quê? Porque o dinheiro vem de arrecadação. Eles olham a conta. Quanto que custa manter esse negócio? Tá, quanto que a gente tem que arrecadar? Então eles fazem essa conta e cobram a taxa. Não tem uma pressão para poder baixar a taxa. Não tem uma pressão para poder dar um melhor atendimento, porque não existe concorrência. Simplesmente, se tiver caro, eles vão lá e aumentam um pouquinho da taxa que você tem que pagar. E isso para qualquer empresa pública, seja por taxa de serviço, seja em multas, seja em impostos, tanto faz. O lance é uma arrecadação. E como isso é praticamente um monopólio, porque você não tem para onde correr, eles não precisam melhorar a qualidade do serviço. Você é obrigado a passar por um atendimento ruim, pessoas mal preparadas, não tem nenhum tipo de qualificação para estar lidando com o público. Você não tem sequer a opção de pagamento, é só dinheiro. Que empresa hoje em dia que vive obrigando o cliente a pagar só em dinheiro? Você tem carteira digital, você tem Pix, tem TED, tem DOC, tem boleto, tem cartão de débito, tem cartão de crédito, e aí você oferece só boleto, tem criptomoeda ainda, e você oferece só um pagamento em dinheiro para o seu cliente. Qualquer empresa ia fechar as portas se desse um atendimento impositivo dessa forma,
como o modelo público está desenhado hoje. E eu ainda vou falar da desculpa do o sistema talento. O Detran, ele tem uma equipe de TI gigantesca e bem qualificada, isso eu tenho certeza, porque a quantidade de dados sigilosos que eles têm que controlar é enorme. E o sistema de agendamento, ele está bem desenhado, ele está com todas as etapas certinha, ele te dá lá o dia e a hora que você tem que ir. Só que ninguém fez essa jornada do usuário, a famosa User Experience de hoje em dia, que é você acompanhar o seu processo end-to-end, né, do começo ao fim, e ver como que funciona o seu processo. Então, na teoria, ele está bem desenhado. Aí quando você liga para confirmar e a atendente fala é por ordem de chegada, ela matou todo esse investimento em infraestrutura de TI, que era a melhoria de processo que a gente estaria esperando. E se você ainda não se convenceu de que isso que eu estou te falando é verdade, é por isso que de tempos em tempos sempre sai na mídia que tem funcionários fantasma nas empresas, que tem várias empresas com funcionários, uma folha de pagamento muito cara e os funcionários sequer vão para a empresa e a empresa sequer sente falta desses funcionários. É por causa disso que eu estou te mostrando aqui. É porque tem muita gente desnecessária no processo. E aí quando essa pessoa não vai, ninguém sente falta. Isso daqui é a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas públicas. Isso porque quem detém o poder é a empresa, não é o cliente. E se você é empresário, se você trabalha em qualquer outra empresa privada, você sabe que quem tem o poder é o cliente. Se você não agradar o seu cliente, ele não volta. Ele pode até comprar a primeira vez, mas ele não vai virar um cliente fiel se o seu processo de atendimento for ruim. E se você acha que você pode usar essa mesma regra de uma empresa pública para uma empresa privada, digamos que você quer aumentar o faturamento da sua empresa ou aumentar o lucro, eu desafio você a chegar para o seu chefe, ou se você for dono da empresa, simplesmente aumentar o preço dos seus produtos. Você não vai conseguir, você não vai aumentar as suas vendas, muito pelo contrário, porque você tem concorrência. E isso daí é o que diferencia as empresas públicas das empresas privadas. Quando eles precisam aumentar a arrecadação, eles simplesmente aumentam as taxas, porque você é obrigado a passar por esse processo. Ficou claro agora as diferenças entre a empresa pública e a empresa privada? Então, se você gostou desse conteúdo e conhece alguém que possa se interessar, compartilhe, assim você ajuda mais pessoas a receber esse conhecimento. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu estou sempre lançando os novos conteúdos para te ajudar a evoluir profissionalmente. E para não perder nenhum, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu também gostaria de te lembrar que eu criei lá no meu Instagram uma seção Top Dicas nos destaques do meu perfil. Lá eu compartilho dicas rápidas, diferentes dessas daqui do canal. Então, se você quiser conferir, eu vou deixar o link do meu perfil do Instagram aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.